Vocês me ouvem bem? Sim. Feliz sábado a todos. Eu outro dia estava assistindo uma das mensagens daqui e aí eu pensei, faltam poucos dias para eu estar lá com eles e eu me sinto muito bem, às vezes que eu venho a Portugal, em qualquer lugar. É muito interessante, né, de como a gente se sente em casa quando encontra com aqueles que creem, têm a mesma expectativa, têm o coração posto na mesma mensagem, na mesma esperança. Eu viajo o mundo e onde eu chego eu me sinto acolhida, amada, mas nada melhor que um Portugal para ter um português mais perto da gente, apesar que eu sei que vocês acham que falam melhor que a gente. Vamos disputar esse negócio não, tá tudo bem. Mas vocês são muito queridos, muito amados, muito obrigada pelo carinho de sempre. Aos que vieram de longe e de perto também para nos ouvir. Eu olhava ali o relógio e pensava, esse relógio não vai parar de rodar. Eu quero mais tempo, eu quero falar, eu quero aproveitar que estamos juntos para abrirmos a palavra e, sobretudo, que Deus que nos uniu nesse lugar nos deu o seu Santo Espírito para que Ele faça um mover, que Ele faça algo novo no coração da gente. Porque, meus amados, por mais que nós sejamos o povo da esperança, estejamos pregando a mensagem da esperança já há tantos anos. Eu soube que essa igreja tem 99 anos de construída. Ano que vem, a festa do centenário. Nós temos pregado a mesma mensagem, anunciando que Jesus está voltando. Mas nós sabemos que não são as guerras, não são os tumultos, não são os sinais na terra e nos céus quem anunciam de fato a volta de Jesus, mas o que vai ser a chave é que o Evangelho seja pregado a toda tribo, nação, língua e povo. E nós vamos precisar ser muito corajosos para pregarmos a mensagem, e essa mensagem precisa arder em nosso coração. E esse coração ardendo da esperança, cada vez mais crentes de que Jesus Cristo está cada dia mais perto de voltar, essa mensagem precisa queimar o coração da gente dentro de casa em primeiro lugar. O primeiro sinal de Jesus Cristo, quando Ele inicia o seu ministério, foi numa festa de casamento, foi junto a uma família ou muitas famílias reunidas. Talvez nós esperemos ver o derramamento do Espírito Santo aqui nesta igreja, talvez nós queremos ver aqui mover sobrenatural, mas eu devo dizer aos meus irmãos que o mover de Deus, o mover do Espírito, o ardor na alma de cada um de nós se vê primeiro dentro de casa. Não se espera um marido avivado aqui neste púlpito, uma esposa avivada neste púlpito, seja fazendo qualquer uma das funções do chamado dado a ele ou a ela, aos meninos e meninas, aos jovens desta igreja. O mover de Deus se dá primeiro no seu quarto, no seu lugar de intimidade, é na sua família que se vê se tem altar ou não tem altar erguido. Com estas palavras, eu me sinto muito honrada de ser convidada para estar à frente desta semana da família, mas eu quero sobretudo levar em consideração que essa há de ser uma família em que o céu há de se mover para nos salvar, sejam os casados, os solteiros, os viúvos, os divorciados, os que estão sozinhos ou acompanhados. Eu não gostaria que essa semana fosse dada somente aos casais e os seus filhos, mas que venham todos ouvir a palavra, porque algo do Senhor nosso Deus há de ser entregue neste lugar. Eu não ando pelo mundo a convite ou sem convite para passeio. Eu não vim a Portugal para passear e conhecer mais um lugar, até porque muitos eu conheço. Mas sempre venho muito rápido ao mesmo tempo em que o tempo que tenho de sobra é para que quem precisar de mim conte comigo. Eu venho para servir a igreja, eu venho para pregar a palavra, eu venho para compartilhar o assim diz o Senhor. Eu acredito que cada um de nós
em algum momento há de ser tocado pela palavra de Deus. É a palavra de Deus, não é outro, não é outra. É a palavra de Deus, é o mover do Espírito que se dará nesse lugar. Eu creio em nome de Jesus. Nós não atravessamos o mar para vir aqui, apesar de experimentar, quem sabe outra vez, o pastel de Belém. Mas eu quero experimentar o nome daquele que aqui encarnou e nasceu em Belém, o verdadeiro Belém. E nos preparar como família de Deus na terra, para o breve encontro com o Senhor nos ares. Eu digo isso também para que cada um de nós se envolva com esse tempo. Semana de oração é semana de oração. E muitas vezes nós não nos movemos a orar. Vamos orar pelos que vêm a esse lugar, vamos orar pelos que estão carentes da presença do Espírito, vamos orar por nossas necessidades, vamos orar para que Deus venha a responder-nos em sua graça e misericórdia. Oremos. Quantas vezes por dia você vai orar? Qual é o seu compromisso de oração nesses dias? Qual é o seu motivo de vir e buscar o Senhor? Ore mais, busque mais. O Espírito Santo está desejoso de se derramar sobre nós. Ore mais. E eu oro em nome de Jesus Cristo, para nós abrirmos agora o Evangelho de João, no capítulo 6. Evangelho de João, capítulo 6. É justamente no Evangelho de João que nós temos no capítulo 2, o que eu citei anteriormente sobre Jesus Cristo fazer o seu primeiro sinal ou milagre numa festa de casamento. Naquela festa de casamento, vê-se que Jesus Cristo é suficiente quando faltou vinho. Ele estava, então, Ele é a suficiência para quando nos falta o que quer que seja. E no Evangelho de João, no capítulo 6, eu quero me demorar um pouco, é um texto longo, e eu estou aflita com os meus 30 minutos ali. Mas nada que impeça que vocês fiquem até 2 da tarde, brincadeira. Foi só para sentir o drama. Mas é que arde meu coração de dividir muito a palavra, mas eu hei de ser mais econômica, sendo mais objetiva e comunicadora como sou, e preciso dar conta. Mas olha só, Jesus Cristo é suficiente. Famílias, amados amigos, Jesus Cristo é suficiente. Quando lá na festa de casamento faltou vinho, Jesus Cristo estava e a festa terminou melhor do que começou. Agora nós vamos nos deleitar na palavra que vai me levar à experiência de ouvir da boca de Jesus Cristo que de fato Ele é suficiente. No capítulo 6, logo no início, do verso 1 ao 15, nós temos o relato da multiplicação de pães e peixes. Quando havia acabado pão e peixe, ou melhor, quando não havia nem pão nem peixe para uma multidão. Porque se passaram muitas horas quando Jesus Cristo se dá conta de que não tinha comida para aquela multidão. Os discípulos perguntam então sobre o que farão. E Jesus Cristo, que estava em meio àquela multidão, encontrando só um menino com pão e peixe, pouquinho, Ele que é suficiente multiplicou para toda a multidão ser alimentada, porque Jesus Cristo é suficiente. Pode faltar o que for, ou ter pouquinho como for, Jesus Cristo é suficiente. Talvez em sua casa não esteja de todo farto daquilo que você acredita deveria ser. E se assim for, graças a Deus, vai ser muitas vezes necessário que nós não tenhamos a abundância para que na falta, como diz a palavra, Jesus Cristo se faz suficiente para você. Muitas vezes quando nós estamos abastados, quando nós temos sobrando, nós não sentimos falta de Jesus Cristo. Eu ouvi dizer que por cá, pela Europa também, incluindo aqui, as redondezas de vocês, tem igrejas fechando. Já ouvi dizer que na Europa a igreja está morrendo. Eu espero que em algum momento a Europa e tantos outros lugares do mundo que se sintam de alguma forma abastados, seja de conhecimento, de ideias, de luzes próprias, se é que existe luz própria,
alguém sinta falta de Deus, alguém sinta falta do Senhor, para que Ele seja abundância em salvar os que perdidos forem. Passado o momento em que Jesus Cristo multiplica pães e peixes, vejam comigo o verso 14. Quando as pessoas viram o sinal que Jesus havia feito, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Veja que aquelas pessoas reconhecem que Jesus Cristo não era um qualquer, diz que ele era um profeta, não disse Messias, mas um profeta que devia vir ao mundo. Dá-se a impressão de que poderia ter o entendimento de que seria ele o Messias, tanto que no verso 15 vai dizer assim: Jesus ficou sabendo que estavam para vir com a intenção de fazê-lo rei, à força, então ele se retirou outra vez sozinho para o monte. No outro momento, a palavra, o outro evangelista, Marcos, vai nos fazer saber mais detalhes disso. Jesus Cristo manda que os discípulos partam para o outro lado do mar. Como Jesus Cristo diz à multidão com voz de quem ordena que saiam dali, sigam de volta para os seus lares. Jesus Cristo então dispersa a multidão e os discípulos manda que vá para o outro lado do mar. E Jesus Cristo sobe para o monte interceder. Jesus Cristo vai interceder pelos seus. Como Jesus Cristo está hoje intercedendo por nós no monte celestial, na glória dos céus. Jesus Cristo intercede por uma igreja que está cheia de si, cheia de falta, cheia de saber. Ele intercede para vir e salvar, como Jesus Cristo foi salvar aqueles que estavam agora no meio do mar. Verso 16, ao final do dia, os discípulos de Jesus desceram para o mar. Entrando no barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. E o mar começou a ficar agitado porque soprava vento forte. Os discípulos já tinham navegado uns 5 ou 6 quilômetros quando viram Jesus andando sobre o mar, aproximando-se do barco, e eles ficaram com medo. Mas Jesus lhes disse: sou eu, não tenham medo. Então eles o receberam com alegria e logo o barco chegou ao seu destino. Jesus Cristo, junto à multidão, quando faltou pão, quando faltou alimento para aquela multidão, Jesus Cristo faz-se suficiente e alimenta a multidão até que sobra comida. O povo fica impressionado, quer forçá-lo a ser coroado rei. E ele, sabendo que aquelas pessoas estavam enganadas, ele não era rei para os moldes humanos, ele não era o rei para vir governar sobre Israel e então libertar Israel do poder romano. Nós muitas vezes estamos tão equivocados quanto eles estavam. Nós esperamos que Jesus Cristo siga o nosso rito, o nosso tempo esperado. Jesus Cristo não é o que nós muitas vezes desenhamos que ele seja. Jesus Cristo é muito mais do que a nossa visão alcança. E eu devo perguntar aos meus irmãos: será que nós temos vivido como também viveram aqueles, esperando de Jesus alguma coisa que está aquém do que Jesus Cristo veio ser e fazer? Quem é Jesus para você? Eu só devo lhe dizer mais uma vez, não sei se você dá conta ou se eu dou conta também, mas a palavra me ensina, Jesus Cristo é suficiente para surpreender você, para surpreender e ir além, para fazer algo que você talvez tenha procurado na psicologia, você tenha procurado na ciência, você tenha procurado em qualquer um ou qualquer lugar, por mais refinado, sofisticado que seja. Eu devo dizer para você, só Jesus Cristo é suficiente quando tudo acabar, quando não tiver o que fazer, quando as suas ideias, suas opiniões, os seus achismos, a política, ou quem quer que seja que se levante com qualquer promessa, só Jesus Cristo se sustenta, só sua palavra é suficiente. Só o poder de Deus vai seguir até o fim, sem tomar atalho algum. Só o Senhor prevalecerá, só Ele e mais ninguém.
Quando faltou pão, Jesus estava lá. Agora faltou segurança para os discípulos atravessando o mar. Agora falta para eles o porto seguro. Estão sozinhos, era madrugada, o vento forte. E agora, quem poderá sustentá-los no meio do mar? Jesus ainda não tinha descido do monte para vir ao seu encontro. Eles estavam sozinhos no barco. E eu devo dizer para vocês também que muitas vezes eu desejo que o barquinho da nossa vida balance a tal ponto de nós nos lembrarmos que Jesus não está no barco e esperarmos então que Ele venha. Às vezes nós estamos esperando e até querendo que seja a religião ela adequada a me trazer um conforto. Eu não quero uma religião que me conforte se o meu conforto me levar a afundar no mar agitado da vida, que não trabalha para me salvar, mas para me fazer perdida em meio às minhas ideias, os meus achismos, as minhas ilusões. Eu espero é que o barco da sua vida balance, para você se dar conta de que falta Jesus. E quando o barquinho da vida balança, você se vê sozinho, você então precisa dar conta, é agora que eu espero Jesus. E Jesus apareceu ali na hora, se aproxima do barco e os meninos então têm até medo. E ele diz, não tenha medo. Quando o barco balançar, quando te faltar segurança, acredite que Jesus Cristo se aproxima para salvar, não tenha medo. Eu cheguei recentemente, muitos de vocês acompanharam, eu agradeço do fundo do meu coração, do fundo da minha alma, a uma igreja que se moveu, que se levantou em oração. Quando recentemente eu estava em Israel, cheguei na sexta-feira em Tel Aviv para Jerusalém, e eu estava acordada a noite inteira por causa do fuso horário, não dormi aquela noite, tinha dormido bastante à tarde, não deveria tê-lo feito. Quando pela manhã eu olhava pela janela, o sol nascendo, vendo as pessoas indo e vindo naquela manhã, os judeus entrando na sinagoga, e eu olhava do alto no 13º andar de onde eu estava, um sábado muito silencioso, e desde madrugadinha muitos dos adoradores, dos judeus, chegavam ali na sinagoga que ficava bem adiante de mim. E eu os via chegando, o sol subindo, e eu fazendo o meu momento com Deus, naquela janela, em pé, sozinha. Quando soou a primeira sirene, depois uma segunda vez, as pessoas corriam e eu olhava que eles abandonaram a sinagoga e correram para um lugar seguro e eu não entendia. Tocou a segunda vez, saí do quarto, encontrei os meus amigos que também estavam todos impressionados com o que estava acontecendo. Só alguns minutos depois é que soubemos por uma ligação do nosso guia ali em Jerusalém que estava começando uma guerra. Nós ficamos por ali 5 dias na expectativa de voltarmos para casa, até que voltamos. Dei muitas entrevistas, fui contatada inclusive pela CNN aqui de Portugal. Dei muitas entrevistas para os meios seculares, eles me encontraram por lá e numa das entrevistas para a CNN Brasil, durou mais tempo, foi uns 5, 6 minutos, alguma coisa assim. E eu recebi muitos relatos, e quando eu transmitia também nas minhas redes sociais, eu recebia muito relato de que eu estava muito calma, e me perguntavam, por que você estava tão calma? Vocês estavam vendo uma guerra nascer. Eu não sei dizer às pessoas outra coisa a não ser, eu sou alguém que confia em Deus. Absolutamente, eu sei que os que estão lá também confiam em Deus. E talvez até mais do que eu. Eles diziam assim, Darleide, ou senhora, enfim, não precisa vocês irem embora agora, essa guerra deve durar uns 3, 5 dias, 2, 3 dias, no máximo 5, quem sabe. Eles tinham muita fé de que terminaria em breve. Eles têm muita segurança de que poderiam dominar o que estava em curso. Mas eu sou alguém que, de fato, tem uma natureza que crê piamente. O que Deus disse está dito. O que Ele disse que é, Ele é. Quando eu falo de um Deus que se manifesta para ser suficiente, eu vou crer que Jesus é suficiente, mesmo quando eu estou no lugar onde eu já estive outras vezes. Este ano foi a minha 2ª vez em Israel, as outras vezes foram vezes calmíssimas, tranquilas, seguras. Eu nunca imaginei que chegaria no dia seguinte, nós estaríamos em meio à guerra.
Eu nunca imaginei que eu sairia de Jerusalém para Tel Aviv e testemunharia o que eu vi de pessoas correndo de todos os lados quando Tel Aviv estava sendo bombardeada num dos seus bairros. E eu me mantive calma, serena, tranquila, eu estive em paz em meio àquele tumulto. Eu não posso contar outra história. Foi a minha história assim. Jesus é suficiente para mim. Deixa eu dizer uma coisa, tem muito, por isso que eu olho para o tempo, e esse tempo não vai dar. Vocês ficam comigo mais um pouquinho? Quando eu tinha 17 para 18 anos de idade, eu fiz um estudo da palavra de Deus. E foi o meu marido quem me deu estudo bíblico. Aí eu aceitei Jesus e depois aceitei casar com ele, claro. E já se vão 31 anos agora. Amém, glória a Deus. Cadê seu amém, amor? E aí, ele me trouxe a palavra, eu a conheci e amei profundamente. E um dia eu cheguei para minha mãe e falei assim: mamãe, hoje eu vou ser batizada na igreja adventista. Ela disse: você não vai coisa alguma. Volte aqui. Obviamente eu não voltei. Eu fui batizada nas águas aquele dia. Voltei para casa e eu esqueci que eu iria encontrar a minha mãe, não tão calminha como eu fiquei agora em meio à guerra. A minha mãe estava furiosa. E naquele dia, eu já tinha 18 anos de idade, a minha mãe estava tão irada. Eu nunca tinha apanhado tanto em minha vida. Minha mãe pegou pelos meus cabelos, ela me batia contra o chão ou contra a parede quando eu me levantava. A minha mãe estava completamente fora de si. Terminado de me bater, a minha mãe me disse assim: agora você não vai comer nada aqui em casa. Você não vai comer nada. Isso era noitinha, próximo da hora do jantar, ou já na hora da noite jantar. E ela disse: vá comer com os crentes, ou coma a Bíblia. Aqui você não come. Minha mãe não sabia, mas eu digo sempre isso, de que minha mãe estava profetizando sobre a minha vida. Porque eu amo a palavra de Deus, eu mastigo a palavra de Deus, e eu como muito na companhia dos crentes. Daqui a pouco eu vou comer de novo na companhia dos crentes. E naquele dia eu fiquei sem comer, e assim foi no dia seguinte, o domingo, foi assim terça-feira, ela não me deixava comer. Eu venho falar para vocês de família. Eu devo dizer que família é o nosso lugar de experiências extraordinárias, como também de viver experiências das mais difíceis. Meus pais separados, minha mãe morando sozinha comigo e a minha irmã mais nova. Ela também com suas feridas, machucada da vida, abandonada pelos seus pais. Minha mãe não é um monstro, minha mãe é uma mulher sofrida, de uma vida dificílima. Ouviu muito cedinho da sua mãe dizendo assim: eu não gosto de você. Ela não tinha nem 7 anos de idade. E depois, quando os pais se separaram, foram embora e deixaram-la para trás. Sempre que alguém nos fere, se pergunte: tem uma ferida aberta em quem te machucou também. As pessoas não ferem de graça, não precisa você se submeter às feridas que elas abrem em tua alma. Mas que elas são feridas, são. Pessoas felizes não machucam outras. Pessoas felizes não machucam outras. Pessoas doentes, sim. Pessoas curadas, curam outras. Pessoas machucadas, muitas vezes por não saber dar conta das suas feridas, machucam outras também. E eu fiquei machucada naquele dia fisicamente, e eu fiquei machucada de ouvir da minha mãe que eu não ia comer dentro de casa, da casa que até então eu pensava: essa é a casa onde jamais vai me faltar pão. Especialmente de uma mulher que me deu papinha na boca até os meus 6 anos de idade. Deixa eu lembrar então uma coisa para você: nós não estamos lidando com carne e sangue. Não era uma questão entre eu e a minha mãe ferida e machucada com suas dores. Talvez você não se dê conta de que a sua batalha não é com quem você pensa que os seus olhos enxergam. Nós precisamos dar conta de que há uma batalha sobrenatural, há o espiritual que se move. Naquele dia eu tinha certeza, hoje eu tenho mais do que nunca.
Havia um inferno frustrado porque estava perdendo uma alma. Eu fui salva e resgatada por Jesus Cristo. E o diabo estava irado, o inferno estava ousadamente naquele dia, querendo me ferir mesmo. Usou alguém que muito me ama e muito eu amo também. Não se esqueça, muitas vezes vem setas inflamadas, setas envenenadas na tua direção. Você pensa que é o seu marido lhe machucando, você pensa que é a sua esposa lhe ferindo, você pensa que é o seu pai, a sua mãe ou o seu amigo, você pensa que é alguém de carne e osso. Você não lembra? Quando Pedro estava na presença de Jesus, disse uma palavra contrária ao Espírito do Senhor, e o Senhor disse o quê? Arreda de mim, Satanás. Satanás usando a boca de Pedro. Isso evita que você leve mazelas para o resto da vida. Lembre-se, é mais do que carne e sangue. Nossa luta é contra as potestades do inferno. Tenho a impressão de que o diabo sabia quem eu seria nas mãos do Senhor. Eu seria um vaso nas mãos do Senhor. Eu sou um vaso nas mãos do Deus que um dia quis usar coisa comum, vaso comum, gente comum, uma menina nordestina, sem nome, sem grandes coisas a oferecer. Ele olhou e ele quis chamar. E eu devo dizer, eu só estou neste púlpito, sendo honrada com este convite, recebendo a confiança desta igreja, porque eu exalto o nome de Jesus. Eu só sou conhecida e já estive em tantos cantos na terra, porque eu levo o nome de Jesus. Ninguém quer ouvir de mim. Não sou eu, é Jesus. Ele foi lá me buscar, ele foi lá fazer, e o inferno odiou, mas o céu me amou, como o céu ama você. Passado algum tempo, foi o dia do meu casamento, a minha mãe não estava lá, meu pai não foi entrar comigo na igreja, os meus irmãos não foram ao meu casamento, só uma irmã mais nova, minha única irmã mais nova, tenho 2 irmãos mais velhos, não estavam lá, e ela tinha 10 anos de idade. Ela fugiu de casa e foi para o meu casamento. Ninguém mais da minha família estava lá. Ah, coitadinha, pobrezinha, mamãe não foi. Ela não abotoou o meu último vestido, meu último botão do vestido de noiva. Minha mãe não me deixou um beijo no rosto, dizendo, vai lá, filha, vai ser feliz. Não tive isso. A família vai faltar, mas Jesus Cristo é suficiente. Jesus Cristo é suficiente. Você me entende? Jesus Cristo é suficiente se o pai e a mãe faltarem. Jesus Cristo é suficiente. Você me entende? Faltou um marido para você, Jesus Cristo há de ser suficiente. Faltou uma esposa para você, Jesus Cristo há de ser suficiente. Faltou o que para você? Até se faltou emprego, Jesus Cristo é suficiente. Eu e meu marido já ficamos sem trabalho, eu e meu marido já ficamos desempregados com uma filha pequena. Jesus Cristo foi, como sempre foi, e Ele é suficiente. Não tenho nenhuma história de derrota para contar a ninguém. Eu tenho a história de Jesus que é suficiente. Jesus suficiente, Ele é. Passado algum tempo, eu estava grávida. Nasceu a minha primeira filha. Eu não recebi a minha mãe em casa, meu pai em casa, meus irmãos em casa para me cuidar. Jesus é suficiente. Mas a minha primeira filha morreu quando ela tinha menos de 1 ano de idade. A minha filha ficou internada, entrou em coma por 7 dias, 8 dias. Numa manhã de sábado, a minha filha morreu. Eu e o meu marido nos prostramos no corredor do hospital e eu lembro de meu marido orando, Senhor, agora mais do que nunca faze-nos fiéis ao Senhor. Nós enterramos a nossa filha no dia de sábado, mais ou menos por esta hora de aqui. Por volta do meio-dia, nós estávamos enterrando a nossa filha.
Eu era uma menina, tinha 22 anos de idade. Eu era muito jovem, não tinha muito tempo de estrada. Eu e o meu marido, nós estávamos certos de que Deus nos cuidava. Quando eu enterrava minha filha, eu ouvia meus irmãos. Não é uma sensação, é algo forte retumbando dentro da gente quando Deus fala. Minha filha sendo posta no fundo de um túmulo e retumbava aqui dentro de mim: ainda que morra, viverá. Ainda que morra, viverá. Existem 5 fases do luto. Eu não vivi as 5 fases do luto, somente uma delas. Eu aceitei que Jesus Cristo é suficiente. Jesus Cristo é suficiente. Sim, eu chorei. Sim, eu chorei. Essa fase do luto eu vivi, chorei. Eu acordava às noites, madrugadas, chorando a falta. Eu ainda a amamentava, meu leite derramava. Ela não estava ali. Sim, eu chorei. Ah, como chorei. Mas nunca me desesperei. Jesus Cristo é suficiente. Você me entende? Eu não vim falar para você do que dizem os livros, a teoria. Eu não vim dizer para você de um Deus que pode ser que faça algo novo. Eu não vim dizer para você de qualquer coisa comum. Eu, antes de tudo, quero que a igreja de Cristo nesse lugar seja movida pelo poder de Deus a crer. Jesus é suficiente para nos fazer vencer. Jesus e mais ninguém é suficiente para nos fazer vitoriosos. Nós estamos andando muito perto da volta de Jesus. Muito vai nos faltar. Não se enganem. As lutas serão lutas sobre luta. Nós enfrentaremos prova sobre prova. Dificuldade sobre dificuldade. Nós sofreremos perdas importantes. Mas não percam a fé. Não percam Jesus Cristo de vista. E se Jesus Cristo está comigo, eu enterro um filho, mas não enterro a minha fé. Eu posso perder o que for, mas se eu estiver em Cristo, eu ganho em Cristo a vida eterna. Pode ser a perda, pode ser a dor, a decepção, a frustração, pode ser o que for. Repito, Jesus Cristo é suficiente. E Jesus Cristo vai dizer então aos seus discípulos quem Ele é, e eu avanço um pouco mais aqui na palavra com os meus irmãos. Aquela multidão que viu Jesus Cristo multiplicar pães e peixes foi atrás dele. No verso 25, ao seu final, diz que aquelas pessoas perguntaram para Jesus: Jesus, como foi que o Senhor chegou até aqui? E Jesus respondeu: em verdade eu lhes digo que vocês não estão me procurando. Vocês estão me procurando não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Vejam, meus irmãos, Jesus Cristo percebeu que aquelas pessoas não buscavam por quem Ele era, mas pelo que Ele havia feito. Porque elas tinham ficado satisfeitas de encher a barriga com pães e peixes. Lá da região no Brasil de onde eu venho, não sei se tem nordestinos por aqui, mas a expressão certa seria que Jesus encheu o bucho deles. Por aqui vocês sabem que é bucho também. Eles estavam satisfeitos de bucho cheio. Foram atrás de Jesus então querendo algo mais, pelo amor de Deus. Milagres são bem-vindos, pelo amor de Deus, o agir de Deus para trazer luz às nossas dificuldades é bem-vindo. Mas acontece que muitos de nós somos apaixonados pelo milagre, mas não somos apaixonados e devotos de quem é o dono, o Senhor dos milagres, Jesus. Eu quero pães e peixe multiplicado, eu quero milagre, mas eu não sou devota, apaixonada, ao ponto de dar a minha vida por Jesus, ainda que Ele não faça milagres. Ei, eu esperei que Jesus Cristo ressuscitasse a minha filha do leito da UTI.
Eu esperei que Jesus Cristo, eu e o meu marido, nós orávamos e queríamos que Jesus Cristo tivesse feito milagre, que a minha filha tivesse sido curada, e que eu contasse a vocês hoje que a minha filha foi curada, e se Ele pôde curar a minha filha, pode curar você e os seus também. Mas eu conto outra história, eu digo que a minha filha morreu, e aí, quando você crê e o milagre não vem como você esperava, é dessa fé que eu estou falando, para que quando nós perdermos, nós saibamos em quem nós ganhamos. Nem a morte, nem a vida pode nos separar de Jesus. Tem gente em nosso meio que a fé está fraquejando porque não tem visto milagres. Olhe para Jesus, veja Jesus Cristo no alto da cruz. Será que a cruz não é o maior dos milagres, que Deus tenha se feito homem para morrer na cruz e salvar? Pode perder o que quer que seja na vida, a minha vida está ganha em Cristo Jesus. Olha para lá, vê Jesus no alto do monte. Olha para lá e vê. Agora aquelas pessoas estão atrás de Jesus querendo mais milagres. E no verso 26, as pessoas perguntam para ele, o que faremos para realizar as obras de Deus? E Jesus respondeu, a obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que Ele enviou. Olha o que Jesus Cristo diz, eu só quero que vocês acreditem em mim. E então eles disseram, qual é o sinal que o Senhor fará, para que vejamos e creiamos no Senhor? O que o Senhor pode fazer? Vocês se dão conta do sacrilégio que se dá aqui? Eles viram Jesus Cristo multiplicar pães e peixes ontem. Hoje eles estão perguntando o que o Senhor pode fazer para nós crermos. Vocês veem que tem crentes que são crentes nos milagres, mas não se dão conta de quem é o governo, de quem é o Senhor do milagre? Será que eu estou falando para homens e mulheres que vieram buscar milagres e vêm à igreja buscar milagres? Será que é por isso que igrejas que prometem milagres e milagres e milagres estão cheias e as igrejas estão cada vez mais cheias de gente procurando milagres? E o Senhor dos milagres, quem o busca de verdade? Quem o quer de verdade? Senhor, que sinal o Senhor fará para que nós creiamos? Se o Senhor salvar o meu casamento, então eu creio. Se o Senhor me der o emprego, se o Senhor abrir aquela porta, se o Senhor fizer, se o Senhor tirar a minha filha do túmulo, se o Senhor tirar a minha filha do leito do hospital, eu creio. E se não o tirar, eu quero crer em nome de Jesus Cristo. Aconteça o que acontecer, eu creio. Eu creio. Aconteça o que acontecer, eu creio. E isso deixa o inferno louco. O inferno fica desesperado. Como é que um cristão enterra um filho e ainda continua crendo? Como é que alguém morre crendo? Como é que você vê a história dos mártires, dos que entregaram a vida por Jesus, dos discípulos? De homens e mulheres que na história colocavam o melhor vestido, a melhor roupa, para entrar na fogueira, por causa do nome de Jesus Cristo. Amor a Jesus Cristo. E não ao milagre, amor a Jesus Cristo. Será que nós amamos a Jesus Cristo? Será que Jesus Cristo é o grande amor da nossa vida? Será que a Ele nós devotamos a nossa alma? Será que Jesus Cristo está acima de todos os amores? Eu amo meu marido. São 30... Agora amém, né, amor? São 31 anos de casado. Eu amo meu marido. Eu amo a minha filha. Eu amo demais. Eu os amo. Mas eles sabem que eles não são o maior amor da minha vida. O maior amor da minha vida é o meu Jesus. O maior amor da minha vida é Jesus. E então aquelas pessoas querendo que Jesus Cristo fizesse algo para que elas crescem, e ele dizia, olhem para mim, verso 32, em verdade lhes digo, não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês, quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é meu Pai.
porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então Jesus lhe disse, então lhes disseram, Senhor, Senhor, dê-nos sempre desse pão. E Jesus respondeu, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome. Quem crê em mim jamais terá sede. Ai, Jesus, e por que então que nós vivemos tão famintos? Por que então que nós vivemos tão sedentos? Como se Jesus não fosse suficiente. Nós vivemos correndo atrás de satisfações daqui e da acolá, igual estas pessoas corriam atrás de Jesus Cristo para ver se Ele fazia algo que emocionasse, algo que surpreendesse, algo que fosse grande aos seus olhos, que satisfizesse o seu ventre. Jesus Cristo, Ele sim, Ele próprio, é suficiente. Verso 41, os judeus começaram a murmurar contra Ele, olha só, contra Ele, só porque Ele tinha o céu. Jesus, o filho de José, acaso não conhecemos o seu pai e a mãe dele? Como é que ele agora diz, desci do céu? E Jesus respondeu, não fiquem murmurando entre vocês. Não fiquem murmurando entre vocês. Tem alguém que me ouve aqui e que o coração está murmurando contra a palavra, em nome de Jesus, porque murmuras? Porque lamentas? Porque te desesperas? Porque te envaneces do teu saber? Porque corriges a palavra? Porque tanto te importas com o que você pensa, o que você acha? Porque não te deixa ser quebrado pelo Espírito e volta-te para a verdade revelada na palavra? Quebranta-se, entrega-se a Jesus Cristo, escuta o que Jesus Cristo diz. Aquela multidão não aceitava quem Jesus Cristo era, mas queria um Cristo aos seus moldes. Não fiquem murmurando. Verso 47, em verdade lhes digo, quem crê em mim tem a vida eterna. E muita gente se surpreendeu quando numa das entrevistas eu disse, eu não tenho medo de morrer. Meu Deus, como assim? Ela não tem medo de morrer. Queridos, talvez porque uma mãe que enterra um filho não tem medo de morrer. Porque eu não sei de outra dor maior do que enterrar um filho. Mas, sobretudo, eu não tenho medo de morrer, porque se a minha vida está escondida em Cristo, está escondida em Cristo, e em Cristo eu hei de reviver. Por que temes? Por que vives tão amedrontado, tão desesperado? Por que vives assim? Jesus Cristo é ou não é suficiente? Jesus Cristo é ou não é o Senhor da vida? Jesus Cristo garante ou não garante que se morrermos, viveremos a ressurreição? Eu creio, eu creio. Eu creio. Ele diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. Eu creio, ele é suficiente. Eu como do pão da vida e em Cristo eu hei de viver eternamente. Isso te anima? Isso te faz erguer a cabeça? Aconteça o que acontecer, Jesus Cristo é suficiente. E se chegar um diagnóstico de morte, eu conheço a vida eterna. E se o médico disser que eu tenho dias para viver, eu hei de viver dias para a glória de Deus. Tenho uma amiga que nesse momento no Canadá, ela não tem 40 anos ainda. Ela recebeu um diagnóstico fulminante. Ela está completamente tomada, metástase e câncer por todos os órgãos internos. Jovem, essa semana raspou a cabeça, o seu cabelo caía já das quimioterapias que fez. Simone, o nome dela. E Simone eu não a acompanho de longe, eu a acompanho de perto, eu estive virtualmente na sua cerimônia de unção. Sua família e Simone, especialmente Simone, eu checo várias vezes. Não me diga o que você está dizendo na rede social, me conte a verdade. Ela diz, amiga, eu estou dizendo a verdade, eu estou em
estou em paz. Ela não tem 40 anos, é uma jovem mulher, mãe de um adolescente. Tem gente aqui que a conhece e a tem acompanhado também, tem orado por ela. E Simone é mais uma das mulheres que eu tenho visto dizer: eu vou sentir muitas saudades do meu filho até que possa revê-lo outra vez. Eu vou sentir muita saudade do meu marido até que possa revê-lo outra vez. Ela conta com a vida e com a cura. Claro que sim, nós contamos e oramos por isso também. Mas Simone diz: ainda que morra, eu creio, eu viverei. Você me entende? Não pode ser mais uma falácia, tem que ser de verdade. Jesus Cristo é suficiente. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. Verso 53, para nós concluirmos. Em verdade, lhes digo que se vocês não comerem a carne do Filho do Homem, não beberem o seu sangue, não terão vida em vocês mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Eu ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é a verdadeira comida, o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu permaneço nele. E há quem pergunte: o que é o sangue e a carne de Cristo? A palavra de Deus. O Evangelho de Jesus Cristo. Carne e sangue de Cristo. Palavra de Deus na minha alma, edificando, mudando, moldando, inundando do poder de Deus. Palavra de Deus, palavra que vivifica, e essa palavra, e não dos homens, estas promessas, e não a dos homens, esta aqui, nela eu creio, ela sim me vivifica, ela me cura, ela me transforma, ela me sustenta. E eu pergunto à Igreja de Cristo: o quanto esta palavra tem vivificado a tua alma? Quanto da palavra você carrega? Quanto da palavra sagrada alimenta a tua esperança? Quanto você tem estudado a palavra de Deus? Quanto você tem se dedicado a conhecer as profecias, as promessas, o Apocalipse, a revelação de Jesus Cristo? Quantos seus filhos sabem? Quantos seus filhos sabem sobre a palavra? É mais que historinha, é amar a palavra de Deus. Quantos de vocês estudam em casa? Quantos de vocês estudam com seus filhos? Quantos buscam a verdade na palavra? Quantos têm altar? Tem lugar de amar o texto bíblico? Tem estudo profundo? Essa é a palavra, é a carne e o sangue de Cristo. Muitos naqueles dias perdeu a audiência. Para nós pregadores é sempre um desafio, vai ficar assim, será que gostam ou se não gostam? Graças a Deus, Deus me deu liberdade para dizer vai e eu vou. E eu raríssimas vezes pergunto se a igreja gostou. Meu maior medo é que desagrade ao meu Deus se a mensagem que eu entreguei não glorificou. Eu talvez receba algum rechaço de tê-lo segurado aqui além do horário, mas eu só não quero ficar para trás e ouvir de Deus dizendo, faltou. E eu quero completo, que seja completo, o dizer desse dia, que muitos abandonaram a Jesus. Muitos abandonaram, dizendo assim, é duro esse discurso, quem pode suportá-lo? O que foi que Jesus Cristo pregou em João 6? Ele pregou doutrina? Ele pregou sobre a doxologia da igreja? Ele pregou sobre a doutrina do santuário, a doutrina de Deus, a doutrina do homem? Ele pregou doutrina? Ele não pregou nada que pudesse causar tamanha divergência, tamanha separação. Ele apenas se apresentou como o pão da vida. As pessoas não estão abandonando a igreja por causa da doutrina, por causa da música, por causa do pastor, por causa de fulano e cicrano. Se isso acontece, é muito periférico. As pessoas estão abandonando a fé, porque elas estão abandonando Jesus real. Se não for o Jesus que elas idealizam, elas não querem. Elas abandonam, nós muitas vezes abandonamos
porque nós não queremos Jesus, nós não queremos compromisso com Jesus. Essas pessoas abandonaram Jesus. Não era porque Jesus estava ensinando uma coisa estranha, era simplesmente porque Ele estava se mostrando como o verdadeiro pão do céu. Isso sim foi estranho para eles. É duro esse discurso de que o que falta na vida da gente é Jesus Cristo. É duro se eu disser daqui para você o que a palavra tem dito na vida de muitos de nós aqui, na vida de muitas famílias neste lugar. Falta Jesus. Falta Jesus Cristo sentar à mesa, sentar à sala. Falta Jesus Cristo no altar. Falta Jesus Cristo na comunhão. Falta Jesus Cristo na alma. Falta Jesus nesse lugar. Muitos de nós temos compromisso com a igreja, temos compromisso com a religião, e bendito seja o nome do Senhor pela igreja e pela religião. Eu as amo, mas a qualidade da nossa experiência se dá muitas vezes sem a presença de Jesus Cristo, e ela se mostra pobre. É duro o discurso de aceitar a Jesus? É duro o discurso de Jesus dizer: sou eu o pão da vida, minha palavra é o pão da vida, eu sou Deus. É duro demais o discurso? É duro que Jesus queira ser exclusivo, ser Senhor e soberano da sua vida? É duro. É duro guardar o dia do Senhor por causa do amor que você tem ao Senhor. É duro. É duro demais mudar a vida por causa de Jesus. É duro demais para você abandonar os seus pecados por amor a Jesus. É duro. É duro demais mudar as tuas vestes por amor a Jesus. É duro demais mudar o seu palavreado por amor a Jesus. É duro demais mudar o que você vê, o que você escuta. Duro demais rever o que não está do agrado de Deus. É duro demais. Você vai abandoná-lo por isso? Você vai abandoná-lo por isso? Pois muitos o abandonaram naquele dia. Isso escandaliza vocês? Perguntou Jesus. Isso escandaliza vocês? Até que Jesus Cristo olha para os seus discípulos e perguntam para os que estavam mais perto, dizendo ter encontrado ali muita incredulidade, verso 63. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu lhes tenho falado são Espírito e são vida. Mas há descrentes entre vocês. Há descrentes aqui nesse lugar? Há descrentes? Alguém que veio por aqui e é descrente? Em nome de Jesus Cristo, há descrentes nesse lugar? Há quem mais creia em suas próprias opiniões? Há quem mais creia apenas nos seus próprios sentimentos e emoções? Tem descrente nesse lugar que não tem hoje um coração firmado em amar a Jesus sobre todas as coisas, ao ponto de abandonar o que for preciso, ao ponto de aceitá-lo acima de tudo e acima de todos, Jesus Cristo ser soberano em tua alma. Há descrentes nesse lugar? Diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Será que aqui hoje alguém vai abandonar a Jesus só porque ele quer ser o governo absoluto? Só porque ele quer ser recebido inteiramente? Será que vocês também querem se retirar? E Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Para onde iremos? Se só Jesus Cristo é suficiente. Só Jesus Cristo. Eu casei, minha família não estava lá.
Eu enterrei a minha filha, minha família não estava lá. Minha filha segunda nasceu, minha família não estava lá. Em todo tempo, Jesus foi suficiente. Em tantos outros momentos da minha vida, nós nos vimos sozinhos, mas Jesus foi suficiente. Jesus. Eu quero que em nome de Jesus Cristo você saia daqui muito seguro de que só Jesus Cristo importa. Jesus. Ao amado de minha alma cantarei, fica bem cantar louvores a Jesus. Como sóis de intensidade em plena luz, qual a glória do amado eu cantarei. É Jesus, razão maior de eu viver, de existir, de conhecer e prosseguir, sem jamais desanimar frente ao porvir, de lutar, cansar, mas nunca esmorecer. Ele é meu amado, meu Salvador, Senhor da vida e preferido meu. Ele é luz que arde em resplendor, é aquele que a Bíblia diz ser Deus, autor da vida, Cristo meu Senhor, amado meu para sempre, amado meu, amado meu. Nosso amado, amado da nossa alma, tome todo o cantinho de nós, preencha todo o espaço vazio, faça com que haja em cada cômodo da nossa fé uma visitação espontânea do Espírito, que todos saiamos daqui nutridos dessa experiência de Jesus Cristo ser suficiente, como uma mulher chamada Perpétua, que foi levada à morte por acreditar em Jesus. Ali da região da Tunísia, Perpétua conheceu a Jesus e por ele se entregou num tempo em que era proibido amar a Jesus. Ou a vida, ou morreria se escolhesse Jesus. O seu pai disse: mulher, abandona essa fé. Ela disse: jamais o abandonarei, eu sou cristã. Chegou o dia da sua morte, ela foi posta para ser degolada pelo algoz que sustentava uma espada. Ele se demorou, a tão esperada hora chegara, e ele se demorou e parece que titubeando diante da fé daquela mulher, tendo ela já entregue o seu próprio filho, um pequeno menino. Ela não abriu mão de amar a Jesus e entregou o seu filho para que alguém cuidasse. Deixou pai, mãe, filho, marido e disse: eu não abro mão da minha fé. Estava prostrado, o seu algoz com a espada na direção do seu pescoço. Ele se demorava, até que então ela, prostrada diante dele, vira, toma a espada, a folha da espada, ela própria dirige ao seu pescoço e diz a ele: é aqui, é aqui. É desse tipo de fé que eu estou falando. É de um tipo de fé que a gente precisa nutrir na alma. É aqui. Se preciso for morrer por Jesus Cristo, é aqui. Mas eu não nego a minha fé em Cristo. É aqui, é aqui, é aqui. Meu coração, minha mente, minha vida em Cristo. Você me entende? Nunca retrocedi, nem hei de retroceder. Não houve uma fogueira ou uma espada para me ferir. Mas houve sim uma história que quase quis ser suficiente, mas nada poderia sustentar a minha fé. É Jesus. Perpétua foi morta, Perpétua foi degolada, Perpétua morreu, mas a sua fé é uma fé tão grande que grita até hoje aqui neste púlpito por meio da minha voz. Eu creio nesse Deus soberano. Igreja de Cristo em Lisboa, Igreja de Deus em Portugal, em nome de Jesus Cristo.
Vivam a fé. Vivam a fé dos primeiros, dos pioneiros. Vivam a fé de Jesus. Vivemos uma fé muito tacanha, muito miúda. Precisamos nos fortalecer em Jesus. Tenha fé. Tenha fé. Jesus Cristo é suficiente. Ainda que morra, viverás. Jesus Cristo é suficiente. Por isso canto como canto, prego como prego. O Senhor é Deus. Eu posso orar com você? Não sei como se dá o final da doxologia na igreja, mas eu preciso orar agora com você. Você pode ficar de pé? Eu preciso muito orar com você agora. Senhor Deus e Pai. Senhor Deus e Pai. Em nome de Jesus Cristo. Permanece no meio de nós, mas de maneira muito especial. Ao final desse encontro onde Tua palavra é aberta, onde uma voz grita a Tua palavra, eu espero é que o Espírito Santo tenha gritado ainda, falado mais alto ainda no coração dos que me ouviram. É a Tua palavra, Deus, e não a minha. É o Teu mover nesse lugar e não o meu. Nós estamos reunidos, é no nome de Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo. E eu clamo, Pai, tenha misericórdia de nós e venha em nosso socorro. Não nos deixe sair desse lugar do mesmo jeito que chegamos. Mas, Senhor, faz queimar, faz arder em nossa alma amor. Amor. Queremos amar ao Teu nome, amar a Jesus, ao ponto de, se preciso for, como eu sei que é preciso, dar a vida pelo Senhor e pelo Evangelho, pela causa. Passeia no meio de nós. O Espírito Santo se move no meio de nós. O Espírito Santo visita cada mente, a cada coração aqui nesse lugar, se move no meio de nós. Senhor Jesus, se move nesse lugar. O Teu nome aqui é exaltado, o Seu nome é louvado, o Senhor é bendito. Salva, Pai, salva. Salva quem chegou perdido, salva. Salva quem se sentia perdido, salva. Salva quem achou que não tinha jeito, salva, Senhor, salva. Salva os improváveis como salva todos os dias. Salva, Senhor, o Teu povo. Envia o Espírito Santo para se mover nesse lugar. Toca a alma, toca a vida, faz queimar. Deus amado, Deus santo e todo-poderoso, vem ser suficiente a nossa vida, nós o recebemos. Nós o recebemos como suficiente. Louvado seja o Senhor por esse encontro, por esta palavra, por esse tempo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor Jesus.